Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Jesus Cristo, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Olá, estamos começando mais um Na Mira da Verdade e este é mais um dos textos que tira da gente a certeza de que a lei ainda é válida. Esse texto é utilizado para dizer de que a lei de fato foi abolida, que hoje somos apenas salvos pela graça em Cristo Jesus. Sim, somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Mas isso está querendo dizer que então a lei não tem valor nenhum? Este é mais um texto que são usados ou é usado para tirar a conotação de que a lei, na sua totalidade, ainda é válida. E hoje no programa, mais uma vez, essa questão está na mira. Não só essa, como muitas outras, você acompanha agora, pois está começando mais um Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo a partir de agora. Já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Já estamos começando mais um Na Mira da Verdade ao vivo aqui pela TV Novo Tempo. E você pode participar do programa, fazendo o programa acontecer através dos seus questionamentos, através das suas perguntas. E daqui a pouquinho eu falo como que você faz para participar do programa. Porque aqui é o seguinte, você pergunta e a Bíblia responde. E quem é que está na mira? Ele tem que responder única e exclusivamente baseando-se na Bíblia Sagrada. Professor Leandro Quadros. Professor, como é que está? Muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer para a gente tê-lo aqui para a gente aprender mais da Palavra de Deus juntos. É um prazer, meu amigo, estar aqui com você mais uma vez e ter a oportunidade, meu amigo telespectador e ouvinte, de entrar na sua casa e juntos estudarmos a Bíblia. Obrigado pelo seu carinho. E antes de começarmos, eu queria mandar rapidamente alguns abraços. O primeiro para minha amiga Dani, que fez 15 anos nesse último final de semana. Que Deus abençoe a você, que Deus dê muitas alegrias a você. E um abraço para toda a família dela, a Gabi, a Rejane, o Alex, o Júnior, que Deus abençoe a vocês, meus amigos. Um abraço também para o Levão e a Doris, amigos queridos também que moram no coração. E para os primos, o Ivo, a Lena, a Ângela, a Karen, a Sabrina, e o esposo também da Ângela, que Deus guarde a vocês, e o namorado também da Karen, que Deus guarde a vocês. Obrigado pelo carinho de sempre e pelo carinho também que vocês têm para com o nosso programa. Muito bem, professor. Eu também agradeço a audiência dos nossos telespectadores espalhados pelo país, nos assistindo através das parabólicas, onde quer que você esteja. Se você tem uma parabólica, você pode pegar o canal da Esperança, a TV Novo Tempo, e agora está ligadinho com a gente Na Mira da Verdade. Um abraço especial a vocês, a todos os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão em conexão conosco aqui, ao vivo, e também a você que está nos assistindo pela internet. Talvez você não está vendo ao vivo, mas está vendo esse vídeo. Tenho certeza que Deus tem um plano para você sobre a sua palavra. E hoje aqui, mais uma vez, nós vamos aprender mais desse nosso manual de sobrevivência. Essa pergunta chegou da Angola. Nossos irmãos da Angola que estão acompanhando a gente vê que o pessoal fica até altas horas para acompanhar ao vivo o Na Mira da Verdade. Tem gente que já está aqui esperando. Lá já são 2 horas da manhã. Essa pergunta chegou lá deixa eu ver de onde, Huambo, na Angola. Quem mandou foi o Moisés Josias Adonias. Ele mandou outras perguntas, mas a pergunta que está na mira é com relação a Gálatas
3,16. E professor Leandro Quadros, este texto é mais um dos textos que, ao lermos, a gente percebe que Paulo ali não está dando tanto valor, ou aparentemente não está dando tanto valor à lei de Deus, pois ele afirma que nós não somos salvos pela lei, somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. E isso faz com que as pessoas tenham a certeza de que a lei não existe mais ou não tem mais tanta importância. Como explicar esse texto, meu amigo? Primeiramente, você, Tito, falou bem quando disse que o texto aparentemente vai contra a lei de Deus. Por quê? Quando estudamos a mensagem da carta aos Gálatas, percebemos que Paulo em nenhum momento é contra o desenvolvimento ético do cristão. Ou seja, o cristão aceita a salvação pela graça, mas ele continua na sua dimensão ética, demonstrando por meio do seu comportamento, e da sua obediência, mesmo que imperfeita, ele continua demonstrando por meio dessa obediência que a graça fez a diferença na vida dele. Então, que a lei faz parte da dimensão ética do cristão, nós vemos, por exemplo, aqui nos capítulos 5 e 6 de Gálatas, onde Paulo, por exemplo, diz que a nossa liberdade em Cristo não deve ser um pretexto para pecarmos ainda mais. Então ele fala isso no capítulo 5, ele desenvolve esse pensamento. No capítulo 5 ele fala também pelo viver no Espírito. Ora, o viver no Espírito, de acordo com o contexto, é não praticar as obras da carne. Porque estas obras da carne são contrárias à lei de Deus. E no capítulo 6, você percebe que a lei continua fazendo parte da dimensão ética da vida do cristão, quando o apóstolo aqui diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, fazer o bem pelas pessoas, ajudarmos aos irmãos que estão caindo em pecado. Então veja, nos capítulos 5 e 6, Paulo fala que a lei faz parte da dimensão ética da vida do cristão. Já nos capítulos 1 ao 4, Paulo está defendendo o quê? Que mesmo a lei fazendo parte da dimensão ética do cristão, a lei jamais poderá ser um meio de justificação. A lei jamais poderá nos proporcionar a aceitação diante de Deus. Paulo está aqui combatendo o que ele chama no capítulo 1, versos 8 e 9, de outro evangelho. Paulo está extremamente irritado. Por exemplo, no capítulo 3 de Gálatas, ele está irritadíssimo. Ele chega a chamar os Gálatas de insensatos, ou seja, sem juízo, por aceitarem a opinião de alguns fanáticos de que para eles ser salvos deveriam obedecer à prática da lei. Ou seja, a obediência deveria ser um meio de levar a pessoa a Deus, ao invés de ser o resultado da graça atuante para que a lei faça parte da vida ética do indivíduo, como está nos capítulos 5 e 6. E o que Paulo faz em Gálatas 2,16 é dizer exatamente isso, é refutar este outro evangelho que coloca a lei como meio de salvação. Então ele fala assim, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então Paulo está aqui indo contra um sistema religioso que coloca a lei no lugar de Jesus Cristo. A lei, ela mostra a nossa condição pecaminosa para recorrermos ao único que pode nos perdoar, que é Cristo. Como consequência desse perdão e dessa transformação, ao longo da nossa vida toda, a lei vai fazendo parte do aspecto ético. Então, poderíamos dizer o seguinte, a lei não faz parte do processo de justificação do crente. A pessoa tem uma natureza corrompida. Isaías 64:6 fala que nossas justiças são trapos de imundícia. E Paulo fala em Romanos 8:4 que a lei está doente por causa da nossa carne, ou seja, a lei não tem o que fazer por nós. Agora, quando aceitamos a Cristo unicamente pela fé,
somos perdoados, justificados por Ele. Então, a lei não faz parte da justificação. Ela é um dom de Deus, é um presente de Deus que recebemos pela fé em Cristo. Agora, quando vamos para os capítulos 5 e 6 de Gálatas, percebemos que a lei, como resultado dessa graça, vai fazer parte do aspecto ético da vida do cristão. Então, não percebemos, amigo telespectador e ouvinte, uma contradição, por exemplo, entre a teologia da graça e a teologia da lei. A contradição existe quando nós vamos para os extremos. Quando colocamos a lei como meio de salvação, ou quando dizemos assim, já que eu sou salvo pela graça de Deus, eu não tenho compromisso nenhum com a lei de Deus. Então, esses dois extremos fazem com que a teologia fique desequilibrada. Agora, quando vamos na raiz do pensamento bíblico, a coisa muda de figura. E para finalizar, eu queria ler aqui uma citação da escritora cristã Ellen White. E por que eu vou ler essa citação? Porque há muitos escritores bastante desinformados afirmando por aí que o Adventismo ou Ellen White ensinavam a salvação pela lei. Quem afirma isso, ele pouco leu as obras adventistas, Ele não conhece realmente sobre o que está dizendo. E eu vou ler aqui uma citação dela que se encontra no livro Caminho a Cristo, página 18, e ela diz o seguinte: é-nos impossível, por nós mesmos, escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Jó 14, verso 4. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode estar. Romanos 8, 7. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes. Poderão levar a um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo. Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-las a Deus, à santidade. Texto mais claro do que esse, impossível. Por isso, se alguém diz que fazemos da lei aí um meio de salvação, está totalmente enganado. Não julgue toda uma teologia de uma igreja por causa de comentários, quem sabe, de alguns membros isolados. Vá às devidas fontes primárias e perceba o que realmente uma igreja ensina. E perceba que a mensagem de Gálatas é equilibradíssima. Paulo não é contra a lei, de forma alguma. Ele é contra, sim, colocar a lei no seu lugar errado, no lugar de Jesus Cristo. Ok, professor. Muito bem, o nosso programa está apenas começando. E para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do seu SMS. O número é 12 981510101. Você manda para cá, a gente recebe na hora. Ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, @namiradaverdade, e ainda você tem a chance de entrar em contato com a gente ao vivo através do nosso blog novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Você vai ver que ali do lado direito está dizendo que o programa está no ar, você preenche ali e ela chega instantaneamente aqui. Obrigado pela sua participação. Coloque as suas dúvidas na mira, como essa pergunta que chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi o Tiago. Ele é de São Luís, no Maranhão, e ele pergunta o seguinte, professor. Em Apocalipse 21, de 22 e 24, diz que o Pai e o Filho estarão na Cidade Santa, mas não fala do Espírito Santo. Onde estará o Espírito? Se, como disse Jesus em João 16, de 8 a 11, seu trabalho é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, qual será seu trabalho na nova terra, visto que não haverá pecado? Os salvos já foram justificados e o juízo já foi feito. Qual será a sua função? E aí, professor, quando a gente percebe esse texto de Apocalipse, deixa claro que Jesus e Deus, o Pai, vai estar aqui, não fala do Espírito Santo. Agora, cada um vai ter uma função no céu? E isso
está mostrando então que talvez o Espírito Santo não esteja lá, porque ele foi designado para aqui o mundo mostrar o pecado, o juízo do ser humano? Como que é isso? Antes de responder essa pergunta, eu lembrei que eu tenho mais 2 abraços para mandar aqui, Tito. Para Maria das Graças, que mora em Paciência, Rio de Janeiro. Deus te abençoe, minha irmã. E para nossa amiga Carmosa, que uma pessoa dedicada a Deus e que Deus abençoe a sua vida. Minha amiga, espero que você não esteja passando fome, né? E na casa do amigo Alex, né? Coloque ele nos trilhos aí, né? Vamos lá, então. Primeiramente, o fato de o Espírito Santo convencer, ter uma função na Terra de convencer o ser humano do pecado, isso não significa que ele vai deixar de existir. É um argumento, na verdade, inválido. Por quê? Qual é a função de Jesus aqui neste mundo e lá no céu? Interceder pelo ser humano. Então, se a não existência do pecado pressupõe a inexistência do Espírito, então Jesus também não vai existir, porque não vai necessitar interceder pelo ser humano no céu. Você entende? Então, essa linha pela qual o argumento seguiu, ela não é justificada. Por quê? As pessoas da divindade assumiram funções diferentes no plano de salvação e na criação. Agora, existem muitas outras funções e outras coisas que a divindade faz, e o fato de a divindade não fazer as mesmas coisas que fazia no contexto de salvação não pressupõe que a divindade não tem outras funções, não é? Então, precisamos analisar isso. Agora, por que o Espírito Santo não é mencionado no trono em Apocalipse, capítulos 21 e 22? Pelo seguinte, primeiramente, a função do Espírito não é ele aparecer. Olha o que diz aqui João 16, verso 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Qual é a função do Espírito? Glorificar a Jesus, levar as pessoas a verem em Cristo o Salvador, e ele é a pessoa da divindade que trabalha nos bastidores, fazendo o Pai e Jesus Cristo aparecerem. Agora, mesmo ele não aparecendo ali, naquele contexto do trono na nova terra, é óbvio que ele vai estar presente. Qual é a razão do Espírito Santo deixar de existir? Tem cabimento. Ele é Deus. Deus não deixa de existir. E outro detalhe importante que você tem que atentar, o Espírito Santo é mencionado no livro do Apocalipse, em certas ocasiões. E uma delas que é muito importante, por sinal, nós encontramos aqui no início do livro. Apocalipse, capítulo 1, no verso 4, diz assim, ó: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Olha, um texto trinitariano. Menciona o Espírito Santo em sua função sétupla, ou seja, o número 7 é o número da plenitude divina, ou seja, o Espírito Santo é mencionado na sua plenitude diante do trono de Deus, e junto está quem? Jesus Cristo. Então aqui está um texto trinitariano no Apocalipse e que em nada afeta a existência e a personalidade do Espírito Santo. Muito bem, professor. A próxima pergunta chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi a Helena de Piracicaba, São Paulo, e ela pergunta o seguinte: por favor, tire uma dúvida que vem me perturbando. Um cristão deve se submeter em seu trabalho a um patrão que é mentiroso, fala mal de seus colegas de trabalho pelas costas? A Bíblia fala em Efésios 6, 5 a 8 e Colossenses 3, 22 até o 25, que devemos obedecer aos nossos senhores, ou seja, patrões. É isso mesmo? Mesmo quando temos um patrão maldoso? E aí, professor, olha só a questão que chegou. Um servo, ele tem que obedecer ao seu patrão de acordo com a Bíblia, não importa como ele seja? Tem um texto, Tito, muito interessante aqui, que eu vou ler, se encontra aqui, ó, Efésios capítulo 6, que é o texto que o irmão me mencionou.
Vou ler o verso 7 que fala assim, ó, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Isso. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Agora, tem um conselho para os patrões também. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas. Então, aqui há conselhos para ambos. Agora, você deve obedecer ao seu patrão, mesmo ele não sendo uma pessoa boa? Depende. Se o que ele pedir a você não for contra os princípios bíblicos, é óbvio que você tem o dever de obedecer. Ele fala mal das pessoas, ele é um patrão ruim, mas e se o que ele lhe pede é coerente com a sua função e com o exercício do seu trabalho e com o crescimento da empresa, é óbvio que você tem que obedecer. Se não obedecer, então você pede as contas e vai fazer outra coisa. Essa é a realidade. Agora, se ele pedir algo a você que contradiga a sua fé em Jesus Cristo, aí é diferente. Atos 5:29 diz assim, é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Então nós obedecemos aos nossos chefes, nossos líderes, até o momento em que eles não nos levam a desobedecer a Deus. Ou a desrespeitar a nossa individualidade, né, nossas crenças pessoais, tá bom? Então tenhamos equilíbrio em relação a isso, para sermos bons funcionários, ao mesmo tempo, sem sermos escravos de pessoas que querem nos levar a desobedecer a princípios divinos. Ok, professor, muito bem. Essa agora chegou pelo Twitter, quem mandou foi o Denis Santos. Denis Santos, ele pergunta o seguinte, ele afirma que em Deuteronômio 34 diz que Moisés morreu e foi sepultado no vale de Moabe, de frente a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje, como diz lá em Deuteronômio. Ninguém sabe até hoje o lugar da sepultura. E depois apareceu na transfiguração falando com Jesus. Mas de acordo com Josué 1 e 2, o próprio Deus disse que ele estava morto e enterrado. Então vamos ver aqui o que fala Josué 1 e 2. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num, o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparam para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Se Deus afirmou que Moisés estava morto, se outro texto diz que ele foi enterrado e dá até o local, ou melhor, ninguém sabe, né, que foi em Moabe, mas ninguém sabe aonde ele foi enterrado até hoje, como que Moisés aparece na transfiguração? Seria o espírito de Moisés lá? Eu recentemente ouvi num livro um argumento de um autor, por sinal bastante desinformado em relação ao adventismo, né? Ele alegou o seguinte, os adventistas estão errados em dizer que Moisés foi ressuscitado, porque em Josué 1:2, de Deus diz que Moisés estava morto. Olha, um argumento tão ridículo que às vezes não dá nem para perder tempo em responder um camarada desse. Mas eu vou responder porque a sua pergunta, meu irmão, é importante. Veja, o fato de Deus dizer que Moisés estava morto, isso não indica necessariamente que Deus não pudesse ressuscitá-lo depois, ou que Deus o tivesse ressuscitado, porque como que Deus ia explicar para eles ali, depois de Moisés morto, que Deus o havia ressuscitado? Então isso aqui é irrelevante. Nós temos que analisar Judas 1:9. Em Judas 1:9, quando fala que o arcanjo Miguel contendia com o diabo sobre o corpo de Moisés, o termo grego para corpo é soma. Esta palavra, ela não é utilizada no Novo Testamento para um corpo em decomposição. Isso nos mostra que antes de Moisés se decompor, Deus o ressuscitou. Então, o camarada que tenta, ele no caso, falando do autor, né, tenta achar aí chifre em cabeça de cavalo, ele está perdendo o tempo dele. Quer ver um outro detalhe? Judas 1:9 mostra a contenda de Miguel com Satanás pelo corpo de Moisés. Vocês imaginaram que cena bonita? Deus contendendo com Satanás por um corpo morto. Ah, não, eu quero que fique aqui esse corpo. Ah, não, eu quero que fique aqui. Não, eu quero que esse corpo fique se decompondo naturalmente. Satanás, não, eu quero queimar ele de uma vez. Olha que coisa ridícula.
É óbvio que se está contendendo pelo corpo, a ressurreição de Moisés está em jogo. E naquele momento Satanás tinha argumento legal para Moisés não ressuscitar. Por quê? Moisés era um pecador. E o salário do pecado é a morte. Então, quando Cristo aparece para ressuscitá-lo, e Cristo fala assim, o Senhor te repreenda, Cristo está dizendo o seguinte, eu vou levá-lo, mas na cruz eu vou pagar o cheque pré-datado pela salvação dele. Agora, por que Moisés apareceu no monte da transfiguração? É óbvio que apareceu, porque foi ressuscitado. E outro detalhe, muitos autores falam, como o Tito bem disse, que foi um espírito de Moisés que apareceu. O camarada que fala isso, com todo respeito, ele está mais por fora do que arco de barril. Por quê? Quando você olha aqui, Mateus 17, veja como é impossível ter sido o espírito de Moisés ali. Verso 4, quando Pedro vê Jesus falando com Moisés e Elias, detalhe, Elias foi levado vivo para o céu, ou seja, isso prova que ninguém vai para o céu depois de morto, a não ser que seja ressuscitado, como foi Moisés, ok? Pedro diz assim, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Se fosse um espírito, por que Moisés fez tenda? Ou melhor, Pedro se dispôs a fazer tendas para eles. Senhor, eu vou fazer 3 tendas para o Senhor passar a noite, para Elias passar a noite, o Elias em corpo, e para o espírito de Moisés ir para baixo dessa tenda e ficar ali, não pegar o orvalho da noite. Olha, o cara tem que ter muita fé para acreditar num negócio desse. Então é óbvio, Moisés apareceu porque foi ressuscitado. Elias foi para o céu como representante daqueles que irão vivos para o céu por ocasião da volta de Cristo, e Moisés como representante daqueles que irão para o céu ressuscitados após a segunda vinda de Cristo. Portanto, a utilização que alguns aí fazem de Josué 1:2 para negar a ressurreição de Moisés, olha, tem que rir para não chorar. Muito bem, nosso tempo não para de correr, nós temos que ir para o intervalo, mas não sai daí não, a gente volta já já. Olá, já estamos de volta, agora são 9 horas e 34 minutos, estamos ao vivo, esta é a TV Novo Tempo e o programa é o Na Mira da Verdade, um programa em que você pergunta e nós temos que responder baseando-se na Palavra de Deus. A próxima pergunta chegou pelo nosso Facebook, mas antes de eu colocar a próxima pergunta, eu também vou mandar um abraço especial para um pessoal que está assistindo a gente lá em Buriti, no Maranhão. A Rosângela, o Filinto e toda a sua família estão acompanhando a programação da Novo Tempo, o programa Na Mira da Verdade, e dizem que estão aprendendo muito. Sintam-se abraçados e obrigado pelo carinho da sua audiência. E a você, onde quer que esteja nos assistindo e aprendendo com a Palavra de Deus, esse é o objetivo. Nós estamos aqui apenas para apresentar o que a Bíblia Sagrada tem para nos orientar. Não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião do Na Mira da Verdade, como eu sempre digo, não é a opinião do professor Leandro Quadros, nem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual nos mantém aqui, mas o que a Bíblia tem para nos dizer. Por isso, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e a sua pergunta vai estar na mira da verdade. Essa pergunta, quem mandou, infelizmente eu não consigo identificar o nome dele. Eu vou ler de acordo com o que eu entendo aqui, que tem alguns aeróglifos aqui que eu não consigo entender. É Kaha Anzeki, pelo que está dizendo o nome dele no Facebook. Ele diz o seguinte: gostaria de saber sobre a teoria do plágio bíblico, já que muitas outras religiões, muito mais antigas que os escritos judaicos, apresentam passagens extremamente semelhantes, como é o caso do zoroastrismo, budismo, entre outros. Vocês também acreditam que essas religiões foram criadas pelo inimigo de Deus para nos confundir? Já ouvi muito isso de cristãos fundamentalistas. Obrigado por sua atenção. Sou ateu e gostaria de ver a minha pergunta respondida. Professor Leandro Quadros, a questão do plágio bíblico
O que ele está querendo se referir é que religiões muito mais antigas que o cristianismo, como o budismo e o zoroastrismo, existem textos que aparentemente parece que a Bíblia copiou esse texto dessas outras religiões mais antigas. Isso é fato, meu amigo? Na verdade, não é bem assim. Vou tentar ajudar o nosso amigo ateu. Obrigado, meu amigo, por você estar acompanhando o nosso programa, viu? Para nós é uma satisfação. E pode enviar sempre as suas perguntas, porque estamos aqui para aprendermos juntos. Veja, realmente há alguns pensamentos de autores não inspirados que encontramos na Bíblia. Agora, por que isso aconteceu? Em 2 Timóteo 3,16, ou melhor, um texto mais direto, Lucas 1, 1 a 4, nos mostra uma das razões. Aqui o evangelista Lucas diz que para ele elaborar o seu evangelho, além da inspiração de Deus que inspirava a mente do profeta para ele expressar em linguagem humana as ideias divinas, Lucas foi um caso interessante. Ele fez uma investigação, não é? Através de testemunhas oculares e de informações extras para poder colocar as ideias que ele recebeu numa linguagem humana acessível. Então, em Lucas 1, 1 em diante, fala assim, ó: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então veja, neste processo de o autor inspirado selecionar testemunhas oculares e ditos populares, você vai encontrar realmente na Bíblia alguns pensamentos de autores, por exemplo, gregos, não é? Pagãos, mas o pensamento em si ele não se tornou inspirado. A ideia exemplificada e explicada pelo pensamento é que é ilustrada. Agora, dizer, por exemplo, que a Bíblia não é um livro autêntico e boa parte dela é plagiada, isso realmente não tem fundamento. Por quê, meu irmão? Você percebe na Bíblia uma autenticidade incrível em relação a verdades espirituais, a conceitos de Deus e a ensinamentos proféticos. Por exemplo, quando você lê um livro profético como Daniel, no capítulo 2, Daniel descreve com antecedência o surgimento dos próximos impérios que sucederiam Babilônia. Daniel descreve com precisão o surgimento da Medopérsia, da Grécia e Roma. É impossível ele ter sabido isso simplesmente do nada ou ele ter plagiado esse tipo de conhecimento de alguma fonte extrabíblica. Um outro detalhe, no livro de Isaías também aqui há uma coisa muito importante que vai ajudar você, meu amigo ateu, a continuar nas suas reflexões para você perceber que a Bíblia realmente é um livro diferenciado. Aqui é um texto, quero ver se eu encontro para você aqui este versículo. Encontrei, ó, Isaías 45, 1, meu irmão, é um texto muito curioso, diz assim, ó: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não sejam trancadas. Meu irmão, este texto Isaías escreveu mais ou menos 100 anos antes de Ciro existir. Agora veja como que Isaías saberia o nome de Ciro e descreveria a obra dele de subjugar as nações. Então, esses fatos sobrenaturais na Bíblia, comprovados até pela análise histórica, você percebe realmente que torna a Bíblia assim, um livro bastante singular. E eu tenho certeza, meu irmão ateu, que se você ler a Bíblia, buscando essas informações, tentando entender o seu contexto histórico, cultural, tentando compreender o porquê que este livro existe
E se você analisar, por exemplo, a série de profecias messiânicas que descrevem a vida de Jesus com séculos de antecedência, você perceberá realmente que, apesar de conter alguns pensamentos de outros autores não bíblicos, a Bíblia é um livro inspirado por Deus e é um livro bastante diferenciado. Muito bem, professor. Perguntas como essa de pessoas como esse nosso amigo, nosso irmão, é que fazem o programa acontecer. E por isso eu agradeço sempre a você que participa do programa. Obrigado você, meu irmão da Assembleia de Deus, meu irmão da Presbiteriana, da Batista, meu irmão da Quadrangular, da Universal, da Igreja Mundial, meu irmão espírita, ateu, a todos. O objetivo nosso é apresentar o que Deus tem para nós, seres humanos. Por isso, não é a religião que determina nada, mas o que a palavra de Deus nos norteia. Por isso, agradecemos muito a sua participação, como, por exemplo, a do pastor Luiz Márcio, da Assembleia de Deus de Uberlândia, Minas Gerais, que pergunta o seguinte: muito obrigado, pastor, pela sua pergunta, pelo seu questionamento, colocando na mira da verdade. Professor, o pastor Luiz Márcio, da Assembleia de Deus, quer saber o seguinte: quando em Gênesis Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que semelhança é essa que Deus quer dizer? Física ou espiritual? Muito boa pergunta do nosso irmão pastor. Veja, querido pastor, os autores divergem em relação a esse assunto, divergem um pouco. Alguns acham que é no aspecto físico, outros acham que é no aspecto espiritual, no aspecto mental, ou seja, capacidade de subjugar, de liderar, capacidade de escolher, exercer o seu livre-arbítrio. Eu percebo no texto, na minha humilde percepção, eu percebo que as duas coisas estão envolvidas. Nós não podemos, obviamente, igualarmos a Deus no aspecto físico humano, porque isso seria até uma heresia. Até mesmo porque nós somos seres materiais, Deus é um ser pessoal, só que é um ser espiritual. Então nós não temos como definirmos a forma física de Deus. O que percebemos no texto é que nós somos a sua imagem e semelhança. Agora, eu percebo sim também, e acho que até é mais forte esse argumento, de que nós somos a imagem e semelhança de Deus do seguinte modo: assim como Deus é o soberano, aqui você vê no contexto que Deus tornou Adão e Eva os soberanos deste planeta. Então, eles são a imagem de Deus nesse sentido, de exercer a soberania, a liderança, o cuidado. Parece o texto estar indo mais para essa segunda opção, mas eu também não descarto a primeira opção, de que nós temos sim uma certa semelhança com ele, porque nós vemos, por exemplo, em textos como Ezequiel capítulo 1, Isaías capítulo 6, é Deus assentado num trono, ou seja, é um ser pessoal. Mesmo que não devamos nos aventurarmos a descrever a forma física de Deus, porque isso não foi revelado abertamente para nós, nós temos sim alguns vislumbres na Bíblia de que ele é um ser pessoal. Muito bem, professor. Eu estou procurando um texto aqui, essa pergunta agora chegou pelo nosso blog e eu quero colocá-la na mira, mas queria pegar o texto para ver exatamente o que está dizendo. A pergunta é o seguinte: quem mandou foi José Felipe, ele é de Recife, Pernambuco, e ele pergunta o seguinte: olá, sou de Recife, da comunidade cristã Paz e Vida. Estava lendo o livro de Salmos, o Salmo 75, o verso 8 e 9. E essa é a minha dúvida. Por que Deus exalta uns e outros abate? E por que os ímpios beberão as suas fezes? Como assim? Me ajude, professor. A paz do Senhor. Lá em Salmo 75, 8 e 9 diz o seguinte: o Senhor Deus tem na sua mão uma taça cheia do vinho forte da sua ira. Ele serve o vinho e todos os maus o bebem até a última gota. Porém, eu sempre falarei a respeito do Deus de Jacó e lhes cantarei louvores. Esse texto deixou intrigado o nosso irmão, porque dá a entender de que Deus escorraça mesmo os seus, aqueles que são ímpios. Que amor é esse? Como entender um texto desse na Bíblia, professor? Olha, antes eu quero mandar um abraço a todos esses irmãos da comunidade Paz e Vida. Muito obrigado, meus irmãos, por acompanharem também o nosso programa.
Vou lhe ajudar a entender isso. Por que aqui Deus é descrito como alguém que quer, diríamos assim, arrebentar com o ímpio? Um texto que vai começar a nos dar uma luz é 2 Pedro 1, 19 a 21. Ali é dito o seguinte, que nenhuma profecia provém de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O que isso indica, querido irmão? Que a Bíblia tem dupla autoria. O autor principal é Deus, mas quem escreveu foram seres humanos. Então nós podemos dizer que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, descrita na imperfeita linguagem humana. Davi está expressando o seu ponto de vista a respeito da justiça divina. Tem um salmo, por exemplo, em que Davi chega a pedir para Deus o seguinte, que os filhos dos meus inimigos se arrebentem no meio de uma pedra. Ou seja, a Bíblia retrata, né, Davi expressando os seus sentimentos humanos, pecadores, para nos mostrar o quê? Que o Senhor Deus utiliza-se de vasos imperfeitos para expressar ideias. Então, o propósito do texto é mostrar que realmente Deus vai castigar o ímpio que não se arrepender dos seus erros e não aceitará Jesus como Salvador. Agora, esse detalhe de escorraçar o indivíduo é a compreensão do profeta, né? Porque Deus, ao inspirar o profeta, Deus não tira a personalidade, a individualidade do profeta. Então, é por isso que Deus inspira e Deus permite que o profeta expresse as ideias divinas nas palavras imperfeitas do profeta. Então, você vai ver várias vezes isso ao longo da Bíblia e eu creio que essa breve explicação, eu creio que vai ajudar o irmão agora no decorrer da sua leitura bíblica. Muito bem, professor. Próxima pergunta chegou pelo Facebook. Quem mandou foi o Rodrigo do Pan de Lima e ele pergunta o seguinte... moro em Porto Alegre, acompanho o programa pela televisão, mas foi pelo rádio que conheci o Na Mira da Verdade. Tenho um questionamento a fazer. Antes, porém, eu queria mandar um abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão nos ouvindo aí agora. Nós estamos conectados em conexão TV e rádio simultâneo, transmitindo aqui o programa Na Mira da Verdade. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado e participe do programa mandando as suas perguntas. O Rodrigo do Pan então pergunta... Guilherme Miller, baseando-se nas profecias de Daniel e nos eventos naturais ocorridos até então, teve uma interpretação errada da data da volta de Cristo, acontecendo assim o grande desapontamento. Entendo que a Bíblia é um livro que deve ser estudado de Gênesis ao Apocalipse, quando queremos descobrir alguma verdade. Se nem metade das profecias de Apocalipse tinham se cumprido, como Guilherme Miller pôde afirmar que Jesus voltaria naquele momento? Qual era a base dele? Professor, para a gente contextualizar o nosso telespectador, essa questão do desapontamento foi um momento da história onde muitos cristãos, seguindo até as instruções de Guilherme Miller, acharam que a segunda volta de Jesus aconteceria numa determinada data, correto? Uhum. Então, isso não aconteceu. O questionamento do nosso irmão é o seguinte, esse Guilherme Miller, ele se baseou em quê para chegar a uma determinada data? Vamos lá. Guilherme Miller, querido irmão, ele era um pregador batista, não é? Ele era um homem muito dedicado ao estudo da Bíblia, porém, obviamente, Guilherme Miller não tinha todos os recursos interpretativos que nós temos hoje. Guilherme Miller viveu lá pelo século XIX, então ele não tinha todos os recursos que nós temos hoje. Então o que aconteceu? Guilherme Miller estudou Daniel capítulo 8, verso 14, e lá há o texto que diz assim, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele compreendeu que a purificação do santuário equivaleria à purificação da terra. E se a terra seria purificada, e se 2 Pedro 3, 10 a 13 ensina que na volta de Cristo é que a terra será purificada com fogo, ele concluiu que a purificação do santuário era a volta de Jesus.
né? Então ele acreditava que Cristo viria no período de 1843. Depois, fazendo estudos mais minuciosos da profecia de Daniel 8,14, fazendo novos cálculos, um seguidor de Miller chamado Samuel Snow estabeleceu a data de 22 de outubro de 1844. Agora, eles eram estudantes da Bíblia, eram fervorosos, eram sinceros, mas eles não tinham todas as informações. Eles ficaram tão assim impressionados, tão felizes com a possibilidade de Cristo vir nos dias deles, que eles nem consideraram outros aspectos das profecias do Apocalipse, por exemplo. Isso simplesmente eles estavam crescendo, assim como nós estamos crescendo na nossa caminhada cristã. Então muitos acabam acusando Miller, escrevendo até coisas assim pesadas contra ele, mas as pessoas se esquecem, Miller, assim como todos os cristãos sinceros daquela época, eram pessoas que estavam em crescimento, assim como nós estamos em crescimento hoje. Nós temos que aprender com os erros deles. Agora, ele teve grandes acertos. Ele errou o evento. Agora, a interpretação do período de algo que ocorreria em 1844, isso foi correto, porque nós cremos que ele acertou quando ele afirma que em 1844 aconteceria uma coisa importante, e nós entendemos que é a purificação do santuário celestial e não do planeta Terra, né? Ok, professor, muito bem. Eu estou vendo aqui a revista que a gente oferece aqui no programa, Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico, na verdade. São 16 lições com os mais diversos assuntos relacionados com os tempos em que vivemos. Essa revista aqui tem os mais diversos assuntos. Por exemplo, esse assunto que estava falando sobre Guilherme Miller tem um tema onde aborda exatamente esse momento que diz assim, ó, um profeta entre nós. Falando um pouquinho a respeito de Ellen White, daquela época, desse desapontamento que aconteceu e algumas coisas que você pode aprender mais e tirar as suas conclusões. Falando sobre os dias em que vivemos, tem uma lição que fala sobre o futuro. Quer ver, ó? Deixa eu ver qual que é a lição aqui. É a número 10, olhando para o futuro. O que vai acontecer? Como será o futuro biblicamente, profeticamente? A cruz no deserto, enfim, todo olho verá, um tema como você vai aprender como que vai ser a volta de Jesus. E para você ter essa revista aí na sua casa, esse curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim, você pode acessar agora o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver a imagem dessa revista, você vai clicar na imagem da revista lá no nosso blog e você vai ser direcionado para você receber na sua casa. Não é no espaço onde você faz a pergunta aqui para o programa não, viu? Lá onde tem a imagem da revista que você vai ser direcionado para preencher os seus dados postais para que ela chegue aí na sua casa gratuitamente. É um presente nosso para você. Peça agora mesmo, participe, aprenda mais da Palavra de Deus. Isso aqui é de graça, é apenas um conhecimento a mais que você vai adquirir, tá? Eu tenho uma pergunta aqui para a gente colocar na mira, temos ainda agora 3 minutinhos. A pergunta é do Wanderson, que ele mandou pelo Twitter, professor, e ele pergunta o seguinte: gostaria de saber por que Jesus disse na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, Deus também, naquele momento se sentiu abandonado pelo céu. O que é isso, professor? Qual foi esse momento? Por que ele falou isso? Essa é uma pergunta muito interessante. Quando nós lemos Isaías capítulo 53, nós temos uma resposta sobre o porquê de Cristo ter tido aquele momento desesperador. Isaías capítulo 53, versículo 4 diz o seguinte, ó: certamente ele carregou sobre si nossas enfermidades e suportou nossas dores, porém nós o consideramos ferido, golpeado por Deus e humilhado. Ele foi traspassado pelas nossas rebeliões e moído pelas nossas iniquidades. Sobre ele caiu o castigo, que era o preço da nossa paz. Sobre Cristo caiu o castigo que a humanidade merecia.
E qual era o castigo que a humanidade merecia, de acordo com Romanos 6:23? O salário do pecado é a morte. E o que o pecado causa? De acordo com Isaías 59:2, uma separação entre o pecador e Deus. Então, na cruz, meu amigo, isso aqui é muito profundo. Cristo é castigado pelos pecados de toda a humanidade. E naquele momento ele sente uma eterna separação do Pai. Você imagine o vazio que ele sentiu. Por ele assumir os pecados da humanidade e o pecado separa o indivíduo de Deus, ao ele assumir, ele sente uma eterna separação de Deus. E ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Tudo que Cristo sofreu na cruz não pode ser rejeitado por você e por mim, pecadores. O que Cristo sentiu, experimentando a sensação da morte eterna e depois experimentando essa eterna separação de Deus, você e eu não podemos negligenciar em aceitarmos esse oferecimento de amor que é a salvação por meio da fé no sacrifício dele. Por isso você e eu, amigo, telespectador e ouvinte, precisamos valorizar cada vez mais a cruz. Fazer deste o nosso principal tema de estudo. E você vai perceber que a vida terá muito mais sentido e significado se a cruz ser o seu maior objeto de estudo. Que Deus te abençoe nesta caminhada. Professor, muito obrigado. Mais uma vez aí, nós chegamos ao final do nosso programa. Excelentes respostas baseando-se na palavra de Deus. Nós temos que agradecer muito ao nosso telespectador que tem mandado centenas de perguntas. Infelizmente a gente não consegue responder a todos, mas vamos procurando sempre as diferentes, as mais profundas para colocar na mira da verdade, e você tem nos ajudado muito no esclarecimento na palavra de Deus. Muito obrigado, e a gente vai se encontrar quarta-feira com mais uma bateria de perguntas dos nossos telespectadores, para juntos aqui nós todos, aprendemos mais deste livro sagrado. Obrigado, a gente se encontra quarta-feira, meu amigo. Obrigado, meu amigo Tito, Deus te abençoe sempre aí na condução do programa. Obrigado, amigo telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo. E não se esqueça que neste programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, sempre terá coragem de lhe responder. E aqui no nosso beco, você já sabe, os seus questionamentos, as suas dúvidas, sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.